Agora vem a grande questão, a grande dor de cabeça, que é por isso que eu digo que o acórdão não esclareceu nada. O precedente não esclarecia, já não esclarecia, mas eu tinha esperança de que o acórdão pudesse funcionar como uma espécie de subsídio ao precedente, mas isso não aconteceu, que é essa questão que o estupefato está levantando aí. E se o PIS/COFINS for monofásico, né? Como é que fica a situação se o PIS/COFINS for de incidência monofásica? Se ele for de incidência... Deixa eu só desligar uma coisa aqui que está me perturbando aqui, minha gente. Isso. Se o PIS/COFINS for de incidência monofásica, vamos primeiro analisar essa dificuldade juridicamente, né? Por quê? Porque a Receita Federal já começou a levantar uma objeção, embora não de forma oficial, né? Não soltou uma nota oficial a respeito disso, mas nos debates, no bate-papo, etc., aí, nas conversas acadêmicas, os integrantes do fisco estão levantando o seguinte: olha, esse precedente, ele não fala em PIS/COFINS monofásico, ele fala em PIS/COFINS. O ICMS-ST não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS, ponto. Não falou que é do PIS/COFINS monofásico. Então, o PIS/COFINS monofásico não entra na tese. Esse é o obstáculo levantado pelo fisco. Está correto esse obstáculo? Essa é a reflexão que eu convido os colegas a fazer. Primeiro, vamos fazer uma análise jurídica dessa objeção e ver se ela procede, né? Do ponto de vista jurídico, nós temos o velho brocardo do direito romano, o bilex non distinguit, né, que nós distinguere debemos, né? Ou seja, onde a lei, e aqui no caso o precedente, o preceito geral e abstrato, não distingue, não deve o intérprete distinguir. Onde a lei não distingue, né, não cabe ao intérprete distinguir, não cabe ao intérprete fazê-lo. É um brocado que a gente aprende aí logo no início do curso de Direito, no primeiro período, né? Então, o que a gente tem como argumento? Olha, o precedente, ele não distinguiu. Ele falou que, que o ICMS tem que ser excluído, ICMS-ST, né, tem que ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. Não fez nenhuma distinção se era PIS/COFINS próprio ou se era PIS/COFINS monofásico. Então, nós podemos entender que é qualquer PIS/COFINS, já que não houve essa distinção. E esse brocardo romano seria até corroborado, esse pensamento, essa linha de pensamento, seria até confirmada por alguns itens da ementa, uns 2 ou 3, que são os seguintes, que eu quero mostrar para vocês. O item 5, veja só, da ementa. Os contribuintes, substituídos ou não, ocupam posições jurídicas idênticas quanto à submissão à tributação pelo ICMS, sendo certo que a distinção entre eles encontra-se tão somente no mecanismo especial de recolhimento, de modo que é incabível qualquer entendimento que contemple majoração de carga tributária ao substituído, tão somente em razão dessa peculiaridade da forma de operacionalizar a cobrança do tributo. E aí nós poderíamos pensar, olha, se os substituídos, os contribuintes, né, ocupam posições idênticas no que tange, posições jurídicas idênticas no que tange ao ICMS, ST ou próprio, então o mesmo raciocínio se aplica ao PIS/COFINS. Eles ocupam posições jurídicas idênticas, pouco importando que o PIS/COFINS seja próprio ou monofásico. Esse mesmo raciocínio do item 5 se aplicaria ao PIS/COFINS. O item 6 diz o seguinte: a interpretação da Lei 10.637, que é do PIS, e 10.833 da COFINS, realizada especialmente à luz dos princípios da igualdade tributária, capacidade contributiva, livre concorrência e da tese mãe, conduz ao entendimento de que devem ser excluídos os valores correspondentes ao ICMS-ST, destacado na base de cálculo, da base de cálculo da contribuição ao PIS/COFINS devidos pelo substituído no regime de substituição progressiva. Então, o mesmo raciocínio se aplicaria ao PIS/COFINS, né? Pouco importando que seja próprio. Se não importa que o ICMS seja próprio ou em substituição tributária, também não vai importar que o PIS/COFINS seja próprio ou em substituição tributária. E o item 7,
que é diante da circunstância de que a submissão ao regime de substituição depende de lei estadual, a indevida distinção entre ICMS regular e ST, curiosamente o STJ chama o ICMS próprio de regular, como se o ST fosse irregular, né? Na composição da base de cálculo das contribuições em tela, concederia aos estados e Distrito Federal a possibilidade de invadir a competência da União, comprometendo o pacto federativo. Eu tenho horror a essa expressão, pacto, porque não existe pacto, né? Existe uma organização federativa na Constituição, não há pacto nenhum. Ao tempo em que representaria uma espécie de isenção inteirona. Mas o que interessa aqui é que esse trecho do item 7 que diz ser indevida a distinção entre ICMS, entre aspas, regular e ST. Bom, então, pelo mesmo raciocínio, é indevida qualquer distinção entre PIS/COFINS próprio e PIS/COFINS monofásico, né? Pelo princípio hermenêutico filosófico, né? De que pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também, né? A linha de raciocínio tem que ser a mesma, tanto para o ICMS quanto para o PIS/COFINS. Então, no plano da argumentação jurídica, a questão estaria resolvida. Porém, nós temos obstáculos no plano contábil. Nós temos obstáculos contábeis que são consideráveis. Quando a gente examina uma cadeia de circulação econômica, não precisa ser essa daí, que essa aí está muito complexa. Vamos imaginar uma cadeia de circulação econômica, uma cadeia de circulação econômica com apenas 3 elos. Vou propor para vocês apenas 3 elos: o fabricante, um atacadista, o varejista, depois o consumidor final, né? Então vamos lá. Do varejista, vamos pensar na última venda. O varejista, o posto de combustível, por exemplo, né? Que havia aquela esperança assim, que ganhamos a tese dos postos de combustíveis. E é isso que a Receita Federal está colocando um freio, né? Pera lá, não é assim não, né? Então, o que acontece na última venda do varejista para o consumidor final? Esse varejista, se o produto tem PIS/COFINS em incidência monofásica, tá legal, vamos retirar o ICMS-ST do PIS/COFINS, só que ele não recolhe PIS/COFINS. Ele não tem um PIS/COFINS recolhido. Ele vai excluir o ICMS-ST da onde? Do que? Se ele não recolhe o PIS/COFINS. Então, a operação de exclusão de um tributo do outro, ela se torna impossível, né? Porque não existe um PIS/COFINS recolhido no varejista, né? E alguém poderíamos argumentar o seguinte: não existe o recolhimento, né? Pode não existir o recolhimento, mas existe uma repercussão econômica, porque houve um PIS/COFINS monofásico, então uma parte do PIS/COFINS do varejo está pago lá na indústria. Então, esse PIS/COFINS da indústria, né, que foi recolhido sob ICMS-ST, tem uma repercussão econômica para o varejista, e é esse cálculo que tem que ser feito, a exclusão dessa repercussão econômica. Mas aí o fisco diz: mas isso é outra tese. Seria uma tese de repercussão econômica. Não é a tese de exclusão de um tributo sobre o outro, na base de cálculo de outro. É a tese de uma repercussão econômica gerada pela simultaneidade, né, da sistemática da substituição tributária com monofasia. Isso seria uma outra discussão, não esta do tema 1125. Então, vejam, meus amigos, que os argumentos da Receita Federal não são uma aventura, né? Não são assim ela não está assim totalmente destituída de razão. A coisa comporta uma boa discussão aqui, né? Quando o PIS/COFINS é monofásico. Mas antes de eu chegar nesse slide, deixa eu retornar aqui. E vocês poderiam perguntar, mas e com relação aos outros elos da cadeia de circulação? Nós podemos levar essa tese para os outros elos? Então, por exemplo, o atacadista, né? A venda do atacadista para o varejista. O atacadista é um substituído também? Ele é um substituído também, né? Mas ele também não recolhe o PIS/COFINS, porque se o PIS/COFINS é monofásico, também o atacadista não tem esse recolhimento. Então também não tem como fazer essa exclusão.
Seria possível, então, levar esse trabalho dentro da esfera da monofasia? Seria possível levar para o primeiro elo, para o fabricante, para a indústria, né, o importador? Só que a tese se refere, o precedente se refere ao substituído, né? E o primeiro elo, ele naturalmente é substituto. Ele não se enquadra nos dizeres, né? Nas palavras da tese. E tem um outro aspecto contábil aqui, que é o seguinte, né? A indústria, o que ela adquire com o ICMS? Quais são suas compras com o ICMS-ST? Porque se é uma indústria, se é o primeiro elo, ela vai adquirir insumos com ICMS-ST? Não deveria. Não deveria, contabilmente falando, porque todos os convênios, protocolos do CONFAS, Conselho, né, Nacional de Política, Conselho Nacional de Política Fazendária, deixam bem claro o seguinte: quando o destino da aquisição for como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, que são as compras do primeiro elo, quem vendeu não pode acrescentar a substituição tributária no modelo MVA. Então, também não seria aplicável para o primeiro elo, né? Então, nós estamos com todas essas dificuldades aí. Então, o primeiro elo, o ICMS-ST não entra, não entra na base de cálculo do PIS/COFINS, incidência monofásica, calculado pelo importador ou pelo fabricante, ele não compõe a base de cálculo, ele já não compõe, né? Então, nem juridicamente, nem contabilmente seria possível para esse primeiro elo na circulação, né? E ainda tem outra dificuldade que o estupefato está colocando aí. E se a cadeia tiver mais de um substituído? Aí complicou, né? Aí complicou um pouquinho mais, né? Essa cadeia nossa, vou dizer, o fabricante, o atacadista e o varejista. O atacadista já é um substituído. O atacadista já é um substituto, ele poderia fazer essa exclusão. Se ele tiver, né? Se ele tiver um PIS/COFINS próprio, ele faria. O varejista poderia fazer? Em princípio, não, porque esse ICMS-ST, então, ele vai desaparecer, né? Ele vai se dissipar nessa operação. Ele não vai chegar até o varejista, ele se dissipa na primeira exclusão, né? Ou será que a gente poderia fazer uma exclusão no atacadista e outra no varejista? Né? Em princípio, me parece que não. Mas o que vai dizer se isso é possível ou não, né, é exatamente uma regulamentação da Receita Federal. É regulamentação de cálculo, que ainda nós não temos. Então, estou mostrando para vocês, meus amigos, que assim, as interrogações são muitas, como mais essa aí que o estupefato está fazendo, né? E cadê a nota da PGFN? O que eu venho pregando aqui para vocês é o seguinte: para que um trabalho tributário deixe de ser judicial para se tornar administrativo, existem dois pontos que nos dão segurança para fazer essa passagem da esfera judicial para a esfera administrativa. O primeiro ponto é que haja tese firmada. A tese firmada provoca um efeito vinculante para os demais juízes e tribunais, artigo 927 do CPC, e com esse efeito vinculante, a matéria deixa de ser controvertida, deixa de existir uma tese, né? Porque uma tese onde não há resistência, né? Onde não haja uma pretensão resistida, não existe tese. Existe um trabalho burocrático a ser feito. Né? Então, esse é o primeiro ponto, a existência de uma tese firmada. O segundo ponto que a gente costuma guardar por segurança é a nota da PGFN. A gente fez isso na tese do século. Vamos aguardar a nota da PGFN, que é o nosso adversário, que significa o próprio adversário reconhecendo, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reconhecendo que a matéria não comporta mais discussão e que ela não vai mais discutir. É a nota que dispensa os seus procuradores de contestar e de recorrer no assunto. E nós ainda não temos essa nota. E essa nota é muito importante. Ela é de extrema importância para este caso, né? Para esta hipótese, porque a PGFN vai ter que dizer o que ela considera incontroverso. Ela considera incontroverso a exclusão do ICMS-ST sobre o PIS/COFINS próprio?
Ótimo, tá, tudo bem. Já é uma definição. Ela considera incontroverso também a exclusão do ICMS-ST no PIS/COFINS monofásico? O acórdão não diz, entendeu? O acórdão não diz isso. A PGFN vai considerar que existe uma incontrovérsia também na monofasia do PIS/COFINS? Não sabemos. Só lendo a nota, que ainda não existe, né? E somente depois da publicação dessa nota da PGFN é que a Receita Federal publica o seu guia prático de cálculo, como fez com a tese do século. Assim que lá na tese mãe, vocês haverão de se lembrar, assim que a PGFN publicou o seu parecer SEI, né? Parecer SEI, a sua nota dispensando os procuradores de discutir, de contestar, de recorrer, imediatamente, né? A Fazenda tem 30 dias para isso, ela publica o seu guia de cálculo. O cálculo vai ser feito assim, vai ser feito assado, a substituição, né, a exclusão é uma vez só, se houver mais de um substituído na cadeia, não comporta duas exclusões, né? Assim, enfim, todos os contornos do cálculo têm que ser esclarecidos pela Fazenda, e isso normalmente só ocorre após a nota da PGFN, né? Então, nós estamos hoje num cenário da mais absoluta ausência de regulamentação. Nós não temos regulamentação nenhuma nesse aspecto. Qual seria, então, o que a gente pode, então, digamos, aconselhar? Qual é a posição oficial aí do IBJUS, nossa aqui, né? O que a gente pode aconselhar aos nossos alunos, aos nossos clientes? Olha, eu aconselharia aguardar os próximos desdobramentos, vamos aguardar aí talvez aí até o meio do ano, né? Que certamente até lá, acredito que a PGFN tenha já divulgado sua nota, a Receita Federal, o seu guia de cálculo. Até lá, qualquer coisa que a gente fizer administrativamente, qualquer coisa que a gente fizer agora administrativamente, é temerário. Temerário porque, como eu digo, não existe certo ou errado nesse momento agora, né? Então, existem clientes, eu sei que existem clientes que já estão operacionalizando isso, né? Já estão fazendo uma operacionalização, mas corre o risco do manual de cálculo vir em sentido diferente e ter um retrabalho, ter que refazer a coisa, né? Então, eu aconselharia, e é o que vamos fazer aqui também, nós vamos fazer, aguardar a nota da PGFN e aguardar o manual de cálculo. A gente precisa saber o que o nosso adversário considera como incontroverso, já que nós temos duas modalidades de PIS/COFINS aqui, o próprio e o monofásico. E a discussão sobre a aplicabilidade dessa tese à monofasia não é uma discussão vazia, tá? É uma discussão onde há bons argumentos de um lado e de outro. Do nosso lado, a gente consegue argumentar, mas o adversário também tem bons argumentos. Quem é que vai vencer essa guerra de argumentação? Não sabemos, né? E com isso, acho que é uma última pergunta que os colegas aqui fariam. Como é que ficam as ações judiciais? Como é que ficam as ações judiciais em curso? Como é que eu lido com ações judiciais em curso sobre o assunto? E eu distribuo novas ações judiciais? Vamos lá. As ações judiciais em curso sobre essa matéria, eu aconselho você a aguardar o trânsito em julgado. Tá? Deixa transitar em julgado. Acredito que até o trânsito a gente já tenha mais elementos, né, mais esclarecimentos para poder fazer o procedimento que a gente habitualmente faz, que é o procedimento de habilitação do crédito na Receita Federal. O cálculo, planilhamento do cálculo, habilitação na Receita e a elaboração do PRDCOM. Então, deixa a sua ação individual prosseguir até o trânsito em julgado. Até porque, deixando a sua ação prosseguir até o final, existe a vantagem de você não ter que fazer retificações. Retificação de DCTF, retificação do EFD contribuições, né? Basta fazer o cálculo e pedir habilitação na Receita. É um procedimento mais rápido, mais simples, né? Então, as ações em curso, vamos deixá-las ir até o final. Distribuo novas ações quando o meu cliente tem esses dois pressupostos, ICMS-ST na entrada e PIS/COFINS próprio na saída, o supermercado, por exemplo. Distribuo ações novas para uma tese já firmada?
Difícil responder isso. Talvez seja interessante para ter uma segurança da decisão judicial, uma liminar que dê segurança. Talvez, né, com a tese firmada você tem mais argumento, né? Então a chance de uma liminar é maior, tal. Agora corre o risco também de acontecer o que aconteceu com a tese mãe, que quando a nota 6 da PGFN veio, ela disse o seguinte: ó, a partir da modulação, a partir da fixação da tese, pouco importa se o contribuinte ajuizou a ação ou não. Né, do dia 16 de março de 2017 para frente, tanto faz se ele tem ação, se não tem ação, todos têm o direito. Então pode acontecer isso, pode, a gente não sabe, e aí a sua ação judicial agora se torna inútil. Entendeu? E existe uma terceira ordem de pergunta aqui nessa dimensão, que é o seguinte: tá, mas e se for o cliente do PiscoFins monofásico, o posto de combustível? Eu distribuo mais ações? Aí sim. Aí eu acho que deve distribuir sim. Aí eu acho que a gente deve deixar essas ações dos postos de combustíveis tramitarem até o final e distribuir novas. Aqueles que não têm ação, distribuir para. E por quê? Porque agora a discussão ganhou força. Porque se a gente já tem a tese mãe a nosso favor, se a gente já tem a nosso favor este filhote, e que reconhece a exclusão do ICMST e no PiscoFins próprio, então falta um passo só para o judiciário reconhecer também no monofásico. Entendeu? Ou seja, nós temos aqui, essa vai ser uma tese neta. Ela passa a ser uma tese neta. A avó, que é o tema 69, a mãe passa a ser o tema 1125, judiciário, precisamos de mais um passo só. Que você reconheça esse mesmo direito na monofasia. É um passo. Né? Só que isso envolve o quê? A repercussão econômica. Não é exclusão, não é simples exclusão. É a repercussão econômica de uma coisa na outra. É um passo adiante. Aí eu acho que vale a pena distribuir novas ações. Vale a pena fazer administrativamente? Não. Existe cálculo para isso? Existe. O sistema MVA faz esse cálculo. É seguro? Administrativamente não é. Porque a Receita vai vir com a sua ideia de que o 1125 não abrange a monofasia e vai ter autuação fiscal. E eu não quero que vocês sejam esse tipo de personagem. Queremos você aqui como um tributarista que leva segurança para o cliente. Ah, me falaram que o tema 1125 serve para todo mundo que tem o ICMS-ST, e aí eu fui tentar essa exclusão e deu em nada. Eu não quero que o seu cliente diga isso a seu respeito. Até preferível você não fazer administrativamente, faça judicialmente, né, posto de combustível, do que você ouvir uma observação como essa, bastante desagradável do seu cliente. Não quero que você seja essa pessoa a pagar esse mico, né, junto com o seu cliente. Então, preferível que você não arrisque o caminho administrativo para esses clientes da monofasia, mas discuta o assunto aí judicialmente.